Olá amigos, tudo bem? Vamos à correção desse exercício aqui de logaritmo. Olha só, de acordo com o enunciado, ele pede para que você encontre quais são os valores que x pode assumir, tanto aqui no logaritmando quanto aqui na base, para que esse logaritmo atenda as condições de existência, para que ele possa ser calculado, para que ele exista na realidade, né? Para isso, você deve lembrar que para que o logaritmo exista, esse logaritmando aqui, esse valor todo, tem que ser um valor maior do que zero. Então, tudo isso, depois que você encontrar os valores de x, tem que dar um valor que seja maior do que zero. Tá legal? E aqui, na base, nós temos duas condições a serem consideradas. Na primeira, essa base toda, que é x mais 1, tem que dar o valor maior do que zero. Mas essa base também tem que dar um valor diferente de 1. A base pode assumir qualquer valor que seja maior do que zero, mas não pode ser 1. Lembra disso? Então tá legal. Essa primeira condição do logaritmando, vamos chamar de condição 1. E fazer aqui a verificação dela. Olha lá. A condição 1, nós sabemos que esse valor aqui, de x ao quadrado, menos 5 vezes o valor de x, mais 6, tem que dar um número maior do que zero. Ok. Mas dá para perceber que trata-se de uma equação de segundo grau. Ó. A equação de segundo grau, ela pode ser representada através de um gráfico, não é? De uma parábola. Então, para esboçar o gráfico, você tem que encontrar as raízes. E para encontrar as raízes, então, nós vamos calcular essa equação e colocar igual a zero. Sabemos que no final, x tem que ser maior do que zero. Mas como eu tenho que esboçar o gráfico, e para esboçar o gráfico não ter que achar as raízes dessa equação, eu vou igualar a zero. Essa equação, claro, ela pode ser resolvida através do Bhaskara, onde você vai encontrar os valores dos coeficientes A, B e C, vai calcular o discriminante lá, que é o delta, você lembra? E jogar na forma do Bhaskara, né? Mas tem um caminho mais curto, que é através da soma e produto. Você lembra disso? Olha só, se você pegar esse valor que é 6 positivo, assim, você tem que encontrar dois valores, e se você multiplicar esses dois valores, dê 6. Agora, esses mesmos dois valores, olha aqui, ó, o que acontece? Se você pegar esses mesmos dois valores, e ao invés de multiplicar, você somar, tem que dar 5 negativo nesse caso. Se você encontrar valores que atendem as duas situações, você já encontrou as raízes, sem precisar do Bhaskara, né? Vamos verificar então aqui, ó. 6. Para dar 6, eu posso colocar 2 negativo e 3 negativo? Posso, ó. Porque se você fizer essa multiplicação, como é que vai ficar aqui, ó? Negativo e negativo fica positivo. E 2 vezes 3, 6. Olha lá, atende, ó. Deu 6 positivo. Se você pegar esses mesmos dois valores, 2 negativo, 3 negativo, e somar esses dois valores, lembra a regrinha de sinal? Positivo com negativo, aqui vai dar um valor negativo. Então vai ficar menos 2 e menos 3. Sinais iguais, ó, menos 2 e menos 3, vai dar menos 5, não é? Sinais iguais você soma, 2 com 3 dá 5, e conserva o sinal, que é negativo, está conservado. Olha lá, e aqui o resultado deu 5 negativo, bateu com o coeficiente. Encontramos as raízes dessa equação, está aqui as raízes. Ó. Então, o x', ou x1, vai ser esse valor, só que com sinal trocado. Ao invés de ser 2 negativo, é 2 positivo. E o x duas linhas, onde aqui era 3 negativo, só inverte o sinal e fica 3 positivo. Tudo bem, encontramos aqui a solução aqui, ó, para a condição 1, que é para o logaritmando. Só que isso não basta. Nós temos que encontrar agora a situação 2. Vamos separar aqui as condições da segunda situação, que é essa daqui, ó. Primeira é a do logaritmando, segundas são as condições da base. Tudo bem? X mais 1 tem que dar um número maior do que zero. Vamos estudar isso então, ó. O x mais 1 ali tem que ser maior do que zero. Resolvendo essa equação, fica que x tem que ser maior. 1 está positivo, ele passa negativo. Olha lá. Resolvemos que x tem que ser maior do que 1. Só que na segunda situação, que é a base, você tem duas condições. Esse aqui tem que ser maior do que zero, ou x mais 1 tem que ser diferente de 1. Maior do que zero já foi estudado. Agora aqui,
x mais 1 tem que dar um número diferente de 1, pela condição de existência. Calculando essa equação, vamos ficar que x tem que ser diferente, ó. Esse 1 está aqui, né? Só ajeitar esse sinal, assim. Esse 1 que é positivo, ele passa a negativo. X tem que ser diferente de 1 menos 1, 0. Tá aí. Conclusão. O x tem que ser, ó, tem que atender a situação aqui do logaritmando e tem que atender a situação da base, para poder saber quais são os valores de x que atende as duas situações. Fica mais fácil fazer um estudo gráfico disso, ó. Na primeira condição, vamos colocar a primeira condição. Na primeira condição, nós temos uma equação de segundo grau. Vamos colocar mais para baixo, ó. Equação de segundo grau aqui, né? Condição 1. Nós encontramos raízes 2 e 3. Então vamos colocar aqui. A raiz 2 está aqui e 3 está aqui, ó. Como esse gráfico tem a concavidade voltada para cima, ó, o coeficiente A é positivo, então a parábola tem concavidade para cima. O esboço desse gráfico, ó, ele vai ficar mais ou menos assim. Tudo bem? Lembrando que isso daqui, condição 1, é o logaritmando. E o logaritmando quer que esse valor seja maior do que 0. Olha só, esse eixo separa para cima os valores maiores do que 0 e para baixo os menores. Então, positivo e valores negativos. Olha só, se eu quero maior do que 0, eu quero os positivos. Então, aqui nessa linha, x vale 0. Maior, o y vale 0. Maior do que 0 são os valores para cima. Então, esse valor não me interessa porque aqui é 0, só me interessa o que está acima da linha. Então, esses valores aqui me interessam no logaritmando. A mesma coisa aqui, ó. Me interessa o que está acima da linha, que são os valores positivos, maiores do que 0. Então, aqui que está na linha não me interessa para cá, que todos esses valores estão para cima da linha. Legal? Essa é a situação 1. Na segunda situação, nós vamos fazer o estudo ali, ó, dessa condição segunda, que é para a base. Olha lá, a base está aqui resolvida, diz que tem que ser um número maior do que 1. Então, 2 está aqui, maior do que 1, só uma correção aqui, ó. X mais 1 é igual maior que 0. Esse é positivo, ele vem negativo, né? Só para poder ficar mais claro isso. Olha lá, ó, faltou o sinalzinho aqui. Agora x é positivo, é negativo, tudo bem. Corrigido isso, o x tem que ser maior que menos 1. O 2 está aqui, vamos colocar o menos 1 mais ou menos aqui, ó. Maior que menos 1 não serve, então é aberto, é maior. Tudo isso aqui me serviria para a base, desde que não tivesse essa condição. X tem que ser maior do que menos 1, mas tem que ser diferente de 0. Então, quando chegar aqui, você vai pegar qualquer valor aqui, assim para frente de menos 1. Só que quando chegar aqui, ó, no 0, ele não serve. Então, você volta a abrir o intervalo, né? Olha lá, resumindo, o x, ele pode assumir esses valores aqui na primeira situação, para cá do 2, para frente do 3. Aqui, do menos 1 para frente, só não pode ser o 0. Para resolver agora essa situação, nós temos que achar a solução aqui embaixo, ó. E a solução, ela será a intersecção desses dois. O que é que atende em cima que também serve para baixo? O que é que atende às condições do logaritmando que também entende, ou melhor, que também atende às condições para baixo? Tem que atender as duas, né? X tem que ter um valor que sirva para cá, mas esse valor tem que servir aqui também. Então tem que atender tanto a primeira situação quanto a segunda. E quem é que atende as duas? Olha só, ele começa aqui o menos 1, ó, e tem aqui aberto menos 1, tudo bem? Menos 1 aberto. Em cima tem menos 1? Tem, olha lá. Então é do menos 1 até onde? Aqui segue até aqui no 0, ó. O 0 tem que ser aberto, porque tem que ser diferente de 0. Então 0, ó, 0 não pode ser. Aí seguindo, o que mais que repete? Aqui ele vai repetindo em cima até chegar no 2. 2 é aberto, do 2 ao 3 aqui não tem. Então do 2 ao 3 ele não repete. Ele volta a repetir, ó, aqui do 3 para frente. Então 3 é aberto, do 3 para frente ele volta a repetir. Olha lá, ele repete daqui até aqui, ó, tudo bem? Ele repete em cima e embaixo.
depois ele repete daqui até aqui, aqui ele não repete, então não me interessa. Então o que me interessa está aqui no gráfico. Agora, se for colocar essa resposta em notação de conjuntos, como é que vai ficar? Isso aqui são os valores de x que me interessam. Então me interessa o x, ó, que começa aqui no menos 1, o valor de x que me interessa, x, deve ser um número que pertence ao conjunto dos números reais, e o x tem que estar aqui, ó, entre menos 1 e 0. Então o x tem que estar, ó lá, ó, x tem que estar entre menos 1 e 0. Ó lá, x tem que estar entre menos 1 e 0. Ou menos 1 aqui é menor do que o x está para frente, e o x é menor do que 0. Então o x tem que estar nesse intervalo, né? Ou ainda, o x pode estar onde? Nesse intervalo aqui, ó, que vai de 0 a 2. Então, ou o 0 pode ser menor do que o x, e x menor que 2. O x tem que estar entre 0 e 2. Olha lá, x entre 0 e 2. Ou ainda, tem uma outra posição. X pode estar nesse intervalo, pode estar nesse, ou o x pode ser, ó, maior do que 3. Ou o x pode ser maior do que 3. Tá aí. Essa é a resposta do nosso exercício, né? Ah, você quer que facilite? Então tudo bem. Vamos puxar um pouquinho para cá, só para escrever na mesma linha, ó. Escrevendo essa resposta que está aqui em intervalos. E notação de conjuntos fica assim. Os valores de x que eu preciso devem pertencer ao conjunto dos números reais, e o x tem que estar entre menos 1 e 0, não é? Então menos 1 tem que ser menor do que o x, que tem que ser menor do que 0. Entre menos 1 e 0 ele está. Ou ainda, o x pode estar entre 0 e 2, ó. Ou 0 tem que ser menor do que o x, que tem que ser menor do que 2. Ou ainda a terceira condição que está aqui, do x ser maior do que 3. E aí fecha o conjunto. Tranquilo a resolução desse exercício, né? Esse está pronto, está resolvido. Se você não entender alguma passagem, volta um pouquinho ao vídeo e analise os comentários. Querido, esse está corrigido. Eu te aguardo aqui na correção do próximo. Um abraço e até lá.